Meus irmãos, na semana passada nós terminamos Gênesis 49, tivemos a oportunidade de falar sobre a bênção profética que Deus outorgou por meio de Jacó para os seus 12 filhos. E nesta noite nós vamos analisar Gênesis 50. A partir do versículo 14, eu peço para projetar. A igreja acompanha essa leitura. Gênesis 50 nos diz exatamente o seguinte: depois disso voltou José para o Egito, ele e seus irmãos e todos os que com ele subiram a sepultar o seu pai. Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José, perdoa. Guarde essa expressão. Nós vamos trabalhar com essa palavra, com esse verbo, o verbo perdoar. Perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. José chorou enquanto lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhes José: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Guarde bem essa expressão. Deus o tornou em bem. Deus transforma o mal em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois, eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. José habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu 110 anos. Viu José os filhos de Efraim até a terceira geração, também os filhos de Maquir, filho de Manassés, os quais José tomou sobre seus joelhos. Disse José a seus irmãos: eu morro, porém Deus certamente vos visitará. Guarde bem esse verbo, visitará, falaremos sobre ele, e vos fará subir desta terra para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. Amém. Meus irmãos, nós estamos chegando no final da vida de Jacó. O capítulo 50 do livro de Gênesis, do versículo 1 até o versículo 13, falarei muito rapidamente sobre esse texto, trata sobre a morte e o sepultamento de Jacó, o pai de José. Ele viveu no Egito durante 17 anos, faleceu aos 147 anos. E quando ele faleceu no Egito, como herdeiro das promessas de Abraão e de Isaque, sabendo que Deus tinha projetado para a vida dos seus herdeiros, dos seus descendentes, a conquista de Canaã, ele foi sepultado, não no Egito, mas sim em Canaã.
O túmulo de Jacó, na cidade de Hebrom, existe até hoje. Juntamente com de outros patriarcas. E recebe de fato este nome, o túmulo dos patriarcas. Em outra mensagem, em outra oportunidade, nós tivemos aqui uma apresentação, nós mostramos esse túmulo moderno lá em Israel e tivemos essa oportunidade de conhecer, de visitar esse mausoléu. Pois bem, depois do sepultamento, depois de toda a cerimônia fúnebre, nas terras de Canaã, aquela comitiva que saiu do Egito retornou. José voltou às suas atividades e os seus irmãos ficaram amedrontados. Os irmãos percebem na leitura que foi feita que primeiro eles mandam um recado para José. Olha, o teu pai, antes de morrer, deixou um pedido para você perdoar os seus irmãos. Mandaram esse recado para José. Depois, eles foram pessoalmente falar com José. Todos aqueles homens, os 10, menos Benjamim, mas os 10 irmãos que tinham ofendido José, todos agora estavam preocupados, imaginando que havia chegado a hora da vingança. José é um homem de influência no Egito. O velho Jacó já se foi. Se ele quiser agora se vingar do mal que nós fizemos contra ele, quem o impedirá? E os irmãos se apresentaram diante de José com toda a humildade, pedindo perdão. Perdoa os teus servos. Essa é a primeira expressão que eu quero trabalhar com a igreja. Eles pediram perdão. E o que foi que José fez? Lembrou para eles que já os havia perdoado há 17 anos. Vocês estão esquecidos? Eu mandei buscar toda a família de vocês em Canaã, mandei buscar meu pai, mandei buscar toda a parentela, dei uma terra aqui no Egito para todo o gado de vocês, cuidei de vocês 17 anos. O perdão já estava assimilado, o perdão já estava pacificado no coração de José, mas não estava pacificado no coração dos irmãos de José. Percebem que José diz assim: por acaso eu sou Deus? Em outras palavras, igreja, em outras palavras, José está dizendo assim para aqueles irmãos: o problema de vocês comigo já está resolvido. Agora vocês se resolvam com Deus. Porque, de fato, o que eles fizeram com José, ofenderam a José, mas também ofenderam a Deus. Toda vez que eu ofendo uma pessoa, eu também ofendo a Deus. Eu aprendo isso no texto. José diz, e eu repito, vou repetir, é como se José estivesse dizendo assim:
Comigo, o assunto de vocês já está resolvido. Eu já perdoei vocês. Agora, se resolvam com Deus. E eles tinham se resolvido com Deus? Não. Como é que eu sei disso? Como é que você vive 17 anos com a mesma culpa? Eles desceram para o Egito, viveram no Egito durante 17 anos e agora ainda estavam tremendo de medo pelo que haviam feito. Igreja, quando Cristo perdoa, perdoa de verdade. Você não deve viver com a culpa do passado. O perdão de Deus liberado sobre as nossas vidas deve nos dar paz interior. Eu não posso viver carregando erro do passado, sobre o qual o sangue de Jesus Cristo já tenha apagado a minha culpa. Todos nós somos pecadores. Mas, maior do que o nosso pecado, é o amor de Deus na cruz do Calvário. Descanse. Descanse no amor de Deus. Se você se arrependeu de forma sincera, se a sua conversão foi sincera diante de Deus, descanse no amor de Deus. Eu não vou dizer como alguém diz, se perdoe. Não é apenas a questão de se perdoar, mas a questão de descansar no amor de Deus. O amor de Deus revelado na cruz do Calvário é suficiente para tirar toda a culpa do pecado. É na cruz, e somente na cruz, que nós obtivemos a vitória sobre o pecado. Agora tem um detalhe aqui. Para sair desse verbo perdoar, José manteve o seu perdão. José não cobrou nada daqueles irmãos, ele perdoou e perdoou de verdade. Quem perdoa não fica relembrando histórias. José era um homem cheio do Espírito Santo. José era um homem dominado pelo Espírito Santo. Pense comigo 30 segundos. Os camaradas acabaram com a vida de José, venderam José como escravo, enganaram o pai dizendo que José tinha morrido. José viveu como escravo, sofrendo dentro de uma masmorra, preso, até o dia em que Deus soberanamente o retirou da masmorra e o transformou em autoridade no Egito. Eles fizeram mal para José. José, autoridade no Egito, reconheceu os seus irmãos, ajudou os seus irmãos, abençoou os seus irmãos, depois de tudo que eles haviam realizado. Eu não sei se você e eu, em um processo natural desta vida, seríamos capazes de fazer isso. Por muito menos, nós temos irmãos na igreja olhando às vezes um para o outro com a cara meio estranha. Por muito menos. Talvez, permitam-me um breve exemplo, nós possamos comparar camarada
companheiro, o irmão, o amigo, o colega, pediu um dinheiro emprestado ao outro e esqueceu de pagar. E você, como crente, suportando o prejuízo, esqueceu de cobrar. Um esqueceu de pagar, e você, que é o credor, suportou o prejuízo e esqueceu de cobrar. Eu estou usando o verbo esquecer aqui educadamente, vocês estão me entendendo. Preferiu não cobrar. Deixa para lá. Dias depois, o mesmo bate na sua porta e lhe pede de novo dinheiro emprestado. De novo. Você não precisa me responder. Não precisa. Qual é a sua reação? Não precisa me responder. Se você me disser assim, eu emprestei uma vez, ele não me pagou. Quando ele vier me pedir de novo, eu empresto de novo, eu vou dizer assim: louvado seja Deus, porque você é um homem e uma mulher cheia do Espírito Santo. Mas eu disse no começo, do ponto de vista natural, é difícil fazer isso. Só que José fez. Não foi o que José fez? Os camaradas acabaram com a vida de José e lá na frente, José nem se vingou deles e ainda ajudou, abençoou, fê-los prosperar, transformou aqueles homens em homens ricos e prósperos dentro do Egito. Perdão é isso. Perdoou. E nós aprendemos pela palavra do Senhor, irmãos, que devemos ter o coração pronto para perdoar. Perdoar ofensas, perdoar dívidas, perdoar palavras, perdoar caras feias. Perdoar é a grande mensagem do Evangelho. É fácil isso? Não. Mas lembre-se, como nós ensinamos desde o começo dessas mensagens, José é um tipo profético da pessoa de Cristo. E em Cristo se cumpre a grande dádiva do perdão. E todos aqueles que vivem o verdadeiro cristianismo, o verdadeiro evangelho, devem ter coração e mente voltados para o perdão. Eu já contei aqui um fato há algum tempo atrás e vou repetir para os irmãos lembrarem. Nos dias posteriores à Reforma Protestante, em 1569, na Holanda, Dirk Willems, famoso esse nome, depois vocês pesquisam um pouco sobre a vida dele. Esse irmãozinho, 1569, no inverno da Holanda, ele foi preso. A sua fé foi colocada em teste. Estava sendo testada a sua fé. Foi colocado dentro de uma cadeia por conta da sua fé. Porque havia dentro da sua casa reunião de cultos. Ele era anabatista. Nós já ensinamos isso aqui nas nossas reuniões de estudo nas quartas-feiras, como foi esse período da Reforma Protestante, quem eram os anabatistas. Eles rebatizavam, isso na época era um problema, e teve muitos anabatistas que foram perseguidos pela Igreja Católica e até por outros protestantes, mas aquele irmão conseguiu fugir. E fugindo, ele atravessou um lago que estava congelado.
Ele conseguiu passar por cima do gelo, mas o guarda que vinha atrás dele, correndo para prendê-lo, quando atravessou o lago, o gelo se rompeu. E ele começou a mergulhar na água gelada, morrendo afogado. O irmão estava agora num dilema. Podia fugir. E o guarda morria, problema dele. Escapei com vida. Mas aquele homem era um homem que tinha o coração transformado por Cristo, cheio do Espírito Santo e pronto para perdoar. Ele voltou e salvou a vida do guarda que queria prendê-lo. O guarda saiu da água gelada, tremendo de frio, perdoado. Não foi perdoado? Porque estava perseguindo o irmão voltou para ajudá-lo. E o guarda levou ele preso de volta para a cadeia, onde ele foi executado e perdeu a vida. Gênesis capítulo 50, versículo 17, versículo 18, versículo 19, que nós estamos lendo e nele meditando. É um atestado para as nossas vidas que nós, como cristãos, devemos perdoar os nossos ofensores, porque Cristo nos tem perdoado. E em Miqueias capítulo 7, versículo 18, a palavra de Deus tem nos dito que os nossos pecados, Ele os lança nas profundezas do mar. A figura de linguagem está posta aí, é metáfora. É como se fosse o mar do esquecimento, do passado. Já não se lembra mais. Vivamos dessa mesma forma. Gênesis capítulo 50, versículo 20. É a segunda expressão que nós queremos destacar nessa leitura. A primeira foi perdão, a segunda foi transformação. Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Deus transforma o mal em bem. Rúben, Judá e mais 8 irmãos projetaram o mal contra José. Aquele mal que eles projetaram, Deus transformou em bem. José saiu do poço, José saiu da masmorra, José foi para o trono. José saiu da escravidão, foi para o trono. José saiu da solidão e foi para uma grande missão de salvar vidas dentro do Egito e até em Canaã. E essa mensagem que se reporta à vida de José é replicada no Novo Testamento, quando nós lemos, por exemplo, Romanos capítulo 8 e versículo 28. Quando Paulo disse que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Está o texto aí. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Até um pneu furado, que de repente lhe atrasou para o seu compromisso,
De repente é o meio que Deus está usando para lhe livrar de um acidente. Até uma gripe, um resfriado, que lhe derruba na cama, é o meio que Deus está usando para lhe proteger de um mal. Todas as coisas, as setas de inimigos, as armas que se levantam contra o povo de Deus. Olha, irmãos, crente não tem inimigo. Eu não tenho. Mas, infelizmente, existem alguns, de lá para cá, que não pensam dessa mesma maneira. É possível que nós estejamos conversando, dialogando como José conversava, dialogava com seus irmãos, e os interlocutores estejam desejando o nosso mal. É possível isso? Claro que é. E você quer um conselho? Aprenda uma coisa na vida de José. Os sonhos que você tem, não conte para todo mundo, não. José teve um sonho, e era um sonho profético. Inexperiente, coração aberto, coração inocente, ele contou para pai, para mãe, para todos os irmãos. Família toda sabendo. Teve um segundo sonho. Inocentemente repetiu a mesma experiência, contou para todo mundo. Talvez o pai e a mãe enchesse o coração de esperança para ver a realização do propósito e do plano de Deus na sua vida, mas os outros que não eram crentes, os outros que não eram convertidos, porque os irmãos têm acompanhado comigo essa série de mensagens sobre a família de Jacó. Irmãos, me permitam repetir uma coisa que eu disse há semanas atrás. Os caras eram pedra ruim. Só tinha José de crente. O resto era tudo carnal. Tinha homem incestuoso, tinha homem sanguinário. O negócio ali era complicado. Eram filhos da aliança, mas viviam de outra forma. E José inocentemente contando tudo para os seus irmãos. Tem sonhos na sua vida que é melhor você ficar com você e Deus. Porque tem pessoas que não desejam o nosso bem. Tem vizinhos que não desejam o nosso bem. Tem colegas de trabalho que não desejam o nosso bem. Mas eu tenho uma grande notícia para vocês. Está escrito em Gênesis capítulo 50, versículo 20. Deus transforma o mal em bem. Desejos malignos que se voltem contra quem assim os desejou. Mas aqueles que estão guardados e cobertos pelo sangue de Cristo, acobertados pela armadura de Deus, lá de Efésios capítulo 6, a couraça da justiça, o escudo da fé, a espada do Espírito Santo, Deus transforma o mal em bem. Existem calúnias, existem difamações, existem injúrias, que nós, algumas vezes nesta vida, teremos que enfrentar. Coloca isto nas mãos de Deus. Eu repito, Deus transforma o mal em bem. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Em terceiro lugar, Gênesis capítulo 50, versículo 24.
nós vamos encontrar uma profecia de José, falando para os seus irmãos e falando para os seus descendentes. Assim ele disse: disse José a seus irmãos: eu morro, quer dizer, eu vou morrer. Ele morreu até jovem, viu? José morreu com quantos anos? 110, morreu jovem. Jacó morreu com 147. Eu morro, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. Eu vou morrer, não vou ver esta bênção se cumprir na minha vida. José está dizendo assim. Mas quando Deus cumprir a sua promessa, que ele visitar o seu povo aqui no Egito, vocês vão pegar os meus ossos e vão levar lá para Canaã. A expressão que ele usou e que eu quero destacar neste instante é essa: Deus certamente vos visitará. Essa era uma expressão típica do Antigo Testamento. Deus visitou o seu povo. Lá no livro de Êxodo, quando Moisés foi chamado para ser o libertador de Israel, lá no Egito, levando o povo para Canaã, está escrito e registrado mais de uma vez que Deus estava visitando o seu povo. Nos dias de Cristo, quando ele ressuscitou o filho da viúva de Naim, lá em Lucas capítulo 7, a partir do versículo 11, quando o povo judeu, quando aqueles homens viram o defunto se levantar, eles gritaram em alta voz: Deus visitou o seu povo e grande profeta se levantou em nosso meio. Deus visitar o seu povo era uma expressão que indicava a presença de Deus em prol dos seus servos, em benefício dos seus filhos, chegando para resolver problemas. O que é visitar? Me responde aí, o que é fazer uma visita? Se fazer presente, chegar à casa de uma pessoa. Mas eu tenho uma notícia até melhor para vocês. Melhor. Hoje Deus não visita o seu povo. No Antigo Testamento eles tinham essa visão: Deus vai nos visitar, quer dizer, Deus vai chegar para resolver o nosso problema. Hoje nós não falamos mais dessa forma, porque Deus habita com o seu povo. O Senhor permanece com o seu povo. Eu posso visitar a residência do Iderson. Eu posso visitar a residência do Kleber. Eu posso visitar a residência do Juvenal. Eu vou e volto. Fico algum tempo e saio. Visita é isso. Mas agora, e era isso que acontecia lá no Antigo Testamento. As manifestações do Senhor eram esporádicas. Deus se revelava para alguns em determinadas ocasiões, em determinadas circunstâncias. Hoje, não. Ele habita com o seu povo. Nós somos templo do Espírito Santo. O Senhor habita com a sua igreja. Jesus Cristo nos prometeu em João 14, 23, que se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai também o amará. E nós quem? Eu e o meu Pai, viremos e nele faremos morada.
Nós somos templo da Santíssima Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo habita com o seu povo. Nós não estamos sozinhos em nenhuma circunstância, em nenhum momento. Não tem Egito onde nós estejamos abandonados. Porque nos Egitos da vida, nos desertos da vida, até chegar na Canaã celestial, o Senhor continuará habitando com o seu povo nesta terra. Que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo do Senhor fale aos nossos corações e que nós possamos sair desta noite pensando nessas três expressões. Nós precisamos perdoar os nossos ofensores. Nós precisamos ter a convicção de que Deus transforma o mal em bem. E nós precisamos saber que Ele não somente nos visita, mas Ele habita em nosso meio. Que Deus a todos abençoe, em nome de Jesus. Amantíssimo Deus, neste momento nós estamos aqui na Tua santa e gloriosa presença. Falamos da Tua palavra para esta igreja. E nós te pedimos em nome de Jesus Cristo, ó Deus, transforma vidas. Que o poder do sangue de Jesus Cristo converta corações. E que nós tenhamos condições na Tua santíssima presença, por Tua infinita graça, de perdoar aqueles que nos ofendem, como Tu tens nos perdoado pelo sangue de Jesus Cristo. Ó Deus, todo mal planejado ou executado contra a Tua igreja, ou contra crentes individualmente, em nome de Jesus, repreende todo o mal e transforma o mal em bem. E em nome de Cristo, ó Deus, habita no nosso meio, levando-nos em segurança a cada dia desta vida para fazer a Tua obra, em nome de Jesus. Amém.